Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Esquerda Crítica. Eu sou o Aparecido de Assis. Quero agradecer as inscrições, agradecer os comentários. Peço a você que pela primeira vez está vendo meu vídeo que se inscreva, dê o seu like, faça o seu comentário, compartilhe e não deixe de clicar no sininho. Hoje eu quero trazer aqui para vocês mais assim uma resposta a uma pessoa que comentou, que fez alguns comentários em cima de dois vídeos meus, e eu gostaria sim de responder, né, ao que essa pessoa, o que ela comentou, até mesmo para que não paire dúvida sobre o que eu penso, como que eu vejo as coisas, né? E também para a gente tomar um certo cuidado de não deixar que comentários como esses acabem assim influenciando, né, ou deturpando, né, a pretensão, a minha pretensão aqui com esse canal. Tá? Então eu vou começar aqui respondendo. Primeiramente ele fez dois comentários, né, sobre o último vídeo que eu postei, que tem como título: "O coronavírus não tem partido e muito menos ideologia". Então essa pessoa, ela coloca aqui ela não nomina, né, o nome dela, ela coloca "olhar à direita". Então o olhar à direita responde assim a esse vídeo meu. Interessante. O que a extrema esquerda está fazendo não é politicagem, não é ideologia. O único interesse da extrema esquerda não é ver o Brasil livre do vírus. Muito pelo contrário. Querem ver o Brasil destruído para depois colocar a culpa no presidente Bolsonaro. Vocês não vão conseguir. Primeiro que eu queria responder a essa pessoa é assim, no que ela está chamando de extrema esquerda. Eu não conheço, por exemplo, nenhum partido de esquerda, nenhum, para falar a verdade, que segue essa linha que ele está colocando aqui de extrema esquerda. Então, quando ele diz assim, o que a extrema esquerda está fazendo não é politicagem, não é ideologia, que extrema esquerda que você está dizendo? Será que você está chamando, por exemplo, o PT de extrema esquerda? Do ponto de vista político, por exemplo, quando nós chamamos assim que o Bolsonaro, né, os seus seguidores, eles são de extrema direita, porque assim, existe uma corrente que, que agrupa dentro dessa corrente não apenas o Bolsonaro, mas o Trump lá nos Estados Unidos. Tem muitos governos também na Europa que seguem por esse mesmo caminho. E se você fizer assim uma análise, né, de atuação, por exemplo, do Trump, atuação desses governos que eu estou dizendo, europeus, você vai perceber que eles têm as mesmas atitudes. Você quer ver uma coisa? A mesma coisa que o Bolsonaro, nessa mesma determinação dele, que ele veio, né, em rede nacional para poder dizer que as pessoas precisam ir trabalhar, porque senão a economia vai quebrar, porque todo esse incentivo dele para poder fazer o contrário de tudo que está sendo posto, né? Por exemplo, não seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde, não seguir as orientações, inclusive, o que vinha tendo o seu ministro, o ministro da Saúde, ou o Ministério da Saúde, né, que é o Mandetta. Então, quando a gente vê situação assim, aonde a pessoa ela é capaz, inclusive, de ignorar, né, de ignorar todo mundo. Quando eu digo todo mundo, porque se você prestar atenção, basicamente quase que no mundo inteiro há boa parte dos governantes, né, dos presidentes de muitos países estão seguindo essas recomendações, estão assim, inclusive trabalhando fortemente para poder vencer essa pandemia. Aí o Bolsonaro ele faz totalmente o contrário. Quando a gente vê esse tipo de situação, a gente considera, por exemplo, que essa pessoa é uma pessoa extremista. O extremista, por exemplo, ele não ouve ninguém, ele não escuta.
Ele não escuta o que vale, o que prevalece é o que ele pensa. Dessa maneira, por exemplo, é o Olavo de Carvalho, e as orientações do Olavo de Carvalho não deixam de ser assim umas orientações, umas reflexões que ele faz, uns entendimentos que ele faz, totalmente de extrema direita, né? Então, e assim vai, são inúmeras situações que fica muito difícil eu falar tudo aqui para vocês. Mas quando você despreza o pobre, quando você despreza o trabalhador, quando você desconsidera, você não dá atenção, por exemplo, você não dá atenção aos aposentados, quando você fica assim chamando todo mundo de vagabundo, de preguiçoso, quando você fica assim naquela linha assim chamando os índios, que os índios são preguiçosos, e aí você não apresenta nenhum projeto interessante de solução para o país, de solução para essa gente. Aí você fica nessa linha. Bom, aí ele o que a extrema esquerda está fazendo não é politicagem, não é ideologia. Eu vou dizer para você que quando se trata de ideologia, é claro, a esquerda tem uma ideologia, mas eu preciso entender uma coisa, eu preciso saber o que você entende por ideologia, né? Porque ideologia não é isso, por exemplo, que o bolsonarismo defende. Essa história de dizer as escolas estão... que a ideologia é o marxismo, que a ideologia é o comunismo, né? Se você entende dessa maneira, então você está errado. O único interesse da extrema esquerda não é ver o Brasil livre do vírus, muito pelo contrário, querem ver o Brasil destruído, colocar a culpa no presidente Bolsonaro. Ninguém está querendo fazer isso que você... Eu não vi nenhum. Se você souber de alguém, de algum deputado, me apresente. O que o pessoal está batendo em cima contra o Bolsonaro é a atitude irresponsável do Bolsonaro. Quem está usando da política, a gente tem que entender isso, quem está usando da politicagem é o Bolsonaro. É ele que está usando da politicagem. E não o contrário. Porque as pessoas de esquerda, elas estão, olha bem para vocês verem, se vocês prestarem atenção, por exemplo, em muitos deputados que eu conheço, senadores também que é do PT, pode observar para você ver as orientações dele, veja o pronunciamento do Lula, veja o pronunciamento do Lula. O Lula ele assumiu inclusive um papel assim que um presidente da República deveria assumir. Assim, quando ele vem falar em relação ao coronavírus. Se o Bolsonaro vai levar a culpa depois, é porque ele quis esse tipo de culpa. Não é que as pessoas vão jogar culpa no Bolsonaro. Ele quis essa culpa, é o contrário. Entendeu? Ou ele provocou isso, ou ele quis isso, né? Aí diz assim, que ele fica tentando me contradizer, num outro comentário dele, ele diz assim, assista seus vídeos anteriores onde você comemora um possível fim do governo Bolsonaro, depois vem falar em ajuntar forças. Eu continuo reafirmando para você o olhar à direita. Eu acho que é porque você não está entendendo e você não está assim conseguindo no seu cérebro raciocinar sobre os meus comentários, sobre a minha reflexão que eu venho fazendo. O fim do governo Bolsonaro é o fim de uma política, daquilo que inclusive foi construído, que a gente chama assim de bolsonarismo, ele está chegando ao fim. Você quer ver uma coisa que eu posso dizer para você? Dá uma olhadinha para você ver boa parte dos apoiadores do Bolsonaro que já o deixaram. E agora mesmo, assim, tratando-se de política, nós temos agora o Dória. Dá uma olhadinha agora o que o Dória fala de Bolsonaro. Dá uma olhadinha o Witzel, no Rio de Janeiro, o que ele fala do Bolsonaro. Aí você vai me falar, qualquer coisinha que você me falar, eu vou achar graça. Sabe por quê? Esses dois aí foram aqueles assim de abraçar o Bolsonaro, né? Que, claro, se aproveitaram daquele momento para se eleger. Isso é o mundo da política, tá?
Mas o que eu quero dizer com isso daqui é que, em termos de política, quando a gente se fala em política, quando você vai ficando sozinho, quando todo mundo vai te deixando, quando você vai virando assim aquela pessoa assim que uma espécie de um Zé Ninguém que vai perdendo completamente o seu valor, então você está no fim. É nesse sentido que eu estou dizendo que é o fim do Bolsonaro. E continuo afirmando para você, é o fim. Bolsonaro acabou. Aí você vai dizer, mas o Bolsonaro está aí, ele está no poder. Está no poder. Realmente ele está no poder. Né? E sei lá até quando ele vai continuar. Mas agora mesmo, por exemplo, o Congresso vem à revelia, né, de tudo que o Bolsonaro vem colocando, vem sendo o contrário. E não vou discutir com você essas manias, essas coisas malucas que estão por aí contra Congresso, contra STF. Não é nesse ponto que eu quero discutir com você, porque tem um outro campo de debate em relação a isso. Eu tenho outras opiniões a respeito disso. Tá? Mas sim, e quando eu falo assim, ajuntar forças, eu estou falando de ajuntar forças, meu camarada, para poder combater o coronavírus. Que o coronavírus, não existe ideologia, não existe partido, porque o coronavírus pode pegar em tanto uma pessoa de esquerda, quanto uma pessoa de direita, quanto uma pessoa de extrema direita. O coronavírus não vai escolher ninguém, o coronavírus vai pegar em qualquer pessoa. Estão entendendo? Então, nesse momento que é para a gente poder pensar na população, pensar em quem mais está sofrendo, pensar em quem mais, os mais fragilizados da nossa sociedade, que pode de repente, né, ser infectado. Então, precisamos pensar nessas pessoas. E o governo, ele deveria, sabe, sair dessa coisa maluca, essa coisa que é não muito cerebral, parece que é uma coisa acéfala da cabeça dele, e procurar ajudar, procurar contribuir, colaborar, e de encontro com o que a maioria dos governantes de outros países estão fazendo. Não ir na contramão da história. É isso. Ajuntar forças. Nós temos que nos ajuntar forças. Todo mundo. Extrema direita, direita, esquerda, centrão. Tá bom? Até outra vez. O vídeo ficou longo, mas eu penso que aqui foi uma reflexão importante e espero que vocês assistam, né? Que vocês vejam esse vídeo até o final e compartilhem. Obrigado. Um ótimo domingo a todos. Fiquem em casa. Obrigado.